de hoje é psicoterapia reencarnacionista e saúde mental. Então, a gente está aqui hoje com a presença especial da Pamela, a doutora Pamela Návia, que é psiquiatra e psicoterapeuta reencarnacionista também, né, Pamela? Nossa colega de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos, psicoterapia reencarnacionista e saúde mental. A PR é dividida em 4 pilares: versão persona versus versão espírito, personalidade congênita, a ilusão dos rótulos das cascas e a finalidade ou reaproveitamento da encarnação. Bom, versão persona versus versão espírito é o nosso principal pilar, certo? Então, qual que é o objetivo da PR? Psicoterapia reencarnacionista, a gente colocar a nossa versão espírito comandando a versão persona e não o contrário. E aí, vocês têm ideia de como é feita esse comando? Como é que a gente sabe quando é o espírito que está falando ou quando é a versão persona ou eco? Recordando aí, vamos lá. A gente usa a versão espírito, é que a gente usa nossa intuição. Exatamente. E a versão persona é quando a gente é o ego, que ele questiona, ele deixa na dúvida. Isso mesmo. A versão espírito nada mais é que a nossa intuição, a nossa voz do coração. Então, sugestão, jamais ignore a sua intuição. A saúde mental é onde mais pega, porque você tirar da intuição e ir para o racional é onde nasce os maiores problemas estão aí. Difícil a gente ficar na intuição. Eu acho que deve ser meio complicado, porque deve dar uma meia confusão. Porque a intuição, de repente, no que a gente está acostumado, ela é diretamente contrária ao que, vamos dizer assim, a lógica, né? A nossa lógica racional. E aí, como é que você trabalha, vamos dizer, porque, de um modo geral, né? Vamos colocar, toda profissão, você tem lá tudo certinho, aquelas regras, aquelas coisas. E, de repente, pode vir algo totalmente avessa, mas que vai funcionar diretamente, profundamente, mas o racional, o lógico, fala assim, você tá biruta, como é que você vai fazer um trem desse que vai contra tudo aquilo que racionalmente você aprendeu que é o que deve ser? É chique o negócio, mas funciona. E é tão real que quando você vai para a lógica racional, pronto, você já está na mente, saiu da intuição. Então, Exato. sugestão, tá, meninas? Jamais ignore a intuição de vocês, jamais. Por mais absurda que seja ali no momento. Porque a voz da verdade é o nosso espírito falando conosco. Então, isso é muito importante, como a Pamela falou, a questão das doenças mentais, saúde mental, as pessoas estão pirando porque não sabem o que é espírito, não sabem o que é o ego que está falando ali. E muitas nem sabem o que é espírito, né? Nem acreditam nisso. Então, essa dica é importante, saber quando que é o espírito que está falando e quando que é o ego. Isso vai ser primordial para o sucesso do tratamento e para o aproveitamento da nossa encarnação, né? Que é um dos pilares também. Então, versão persona, versão espírito, tranquilo, né? A intuição, a voz do coração, é o espírito falando conosco. Veio a dúvida, veio o questionamento, veio um monte de interrogação, um monte de pergunta querendo nos intimidar, como se fosse um questionamento, um interrogatório, pode crer que é o nosso ego querendo dominar a situação. Outro pilar, personalidade. E é aí também onde começa... Fala, Pamela. Quando a gente fala assim dessa questão da mente, quando a gente vai para a mente, é onde começa a vir os bloqueios, as autossabotagens, e isso a intuição não deixa, porque a intuição ela dá uma certeza tão grande de bem-estar, de que aquilo é certo, mas não, quando a gente for para a mente, você começa a questionar. E aí, quando você questiona, você ativa as crenças, né? As nossas crenças principais, que aí entra a questão dos bloqueios, dos medos. E aí que eu acho a parte mais complicada entra nesse ponto. É como a Regina falou uma vez para mim, né? A intuição sempre vem primeiro. É verdade. Sempre vem a intuição primeiro. Aí depois que vem o ego querendo, né? Dar o pitaco dele, querendo dominar a situação. Então, teve uma intuição, já faça imediatamente. Não deixe passar muito tempo, não. Porque se deixar o ego vir até a mente, a gente acaba não fazendo. E acaba sendo dominado por ele, né? Através das crenças limitantes, através dos bloqueios, e tudo isso que a gente está acostumado, né, a lidar no nosso dia a dia. Então, essa versão persona, versão espírito, é uma bipolaridade que a gente vai viver durante a encarnação toda.
importante a gente saber discernir o que é espírito e o que é ego. Personalidade congênita é a que a gente comentou, é a personalidade que o nosso espírito já tem, já nascemos com essa personalidade. E o objetivo da reforma íntima, né, é a gente mudar essa personalidade, transmutar as inferioridades para as virtudes. Ilusão dos óculos das cascas é aquilo que a gente fala, a gente não é, a gente está. Então não somos essa pessoa atual, a gente não é homem, não é mulher, não é pai, não é mãe, não é médico, não é terapeuta, não é aposentado, não somos brasileiros, não temos cor de pele, não temos etnia, não temos religião, então a gente não é nada. Apenas são rótulos, né? A gente é rotulado em cima de todos esses títulos que a gente tem, né? Nome, nacionalidade, profissão. E isso, assim, particularmente falando, quando eu tive esse conhecimento, foi uma libertação muito grande. E a gente está apenas fazendo esse papel perante a família, a sociedade. Mas então, não é porque a gente está fazendo esse papel, que é só uma passagem, que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? A gente vai desencarnar mesmo, então vamos fazer de qualquer jeito. Isso não é aproveitar a encarnação. Então vamos aproveitá-la da melhor maneira possível, cumprir os nossos papéis profissionais, familiares, para que tenha uma ótima encarnação, um ótimo aproveitamento. E a finalidade do aproveitamento da encarnação, é o que todos nós estamos aqui. Qual a finalidade de estarmos encarnados? Todos nós. E aí, qual a finalidade de estarmos encarnados? Para evoluirmos o quê? Estamos para evoluir. Nosso ego. Evolução do ego. Isso é um assunto muito polêmico ainda, né? Porque as religiões espíritas, kardecistas, falam sempre em evolução espiritual. Só que recordando, por que a gente fala em evolução do ego? Porque o nosso espírito já é puro, já é perfeito, segundo as filosofias orientais, religiões orientais, e a PR se baseia muito nas crenças filosóficas orientais, dizendo que o espírito sempre é puro e perfeito. Quem tem que evoluir é o nosso ego. E aí tá, somos espíritos perfeitos, puros, por que a gente está submetendo então a vir, estar encarnado novamente, não sei quantas vezes ainda? Por quê? O ego evoluir. Para o ego evoluir. Então, por que a gente está se submetendo a isso novamente? Somos puros e perfeitos. Aqui fique bem claro, tá? Somos puros e perfeitos só lá no plano espiritual. Lá sim, devido à baixa, à alta, né? A alta frequência, é uma frequência de paz e harmonia, a gente fica lá, uma sensação de paz mesmo. Então, por que a gente está tendo que voltar novamente? Não poderíamos estar lá até agora? De boa, trabalhando, auxiliando? Por que Deus está nos mandando para reencarnar de novo? Qual a opinião de vocês? Isso foi explicado na atualização, lembra, Malu? Eu acho. Sim, então, eu acho que é para que o ego consiga evoluir o suficiente para alcançar a perfeição da centelha divina, da essência. Para mim ficou assim, entendeu? No meu entendimento. Porque o ego aqui controla, ele é controlador, vamos dizer, ele está lá preso, né? Os nossos questionamentos, medos, bloqueios, tararé. Quanto mais a gente vem e quanto mais nós o aperfeiçoamos, nós vamos caminhando para um alinhamento entre ele e o que a gente chama, o que eu chamo de espírito, de alma. Então, quando houver um perfeito alinhamento dos dois, aí a gente chegou onde precisava, porque como centelha está tudo certo, centelha divina, todo mundo é, vamos dizer, em essência bom, né? A partir do momento que o ego chega ali e assume o mesmo, se alinha, vamos dizer, um alinhamento das duas coisas, um equilíbrio, ele avança, ele deixa essa parte toda de questionamentos, de medos, de bloqueios, de autossabotagem e tal, ele se alinha com a parte da essência, pronto, ele conseguiu a evolução, aí vamos dizer, atinge a plenitude do que era para a gente ser, né? Eu entendi isso de tudo que a gente conversou lá aqueles dias. Então, tem uma frase que resume isso daí. É uma frase que fala, não sei quem é o autor, tá? Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. De quem que é essa frase, Malu? Não sei, é um francês. Também não sei, eu não sei falar pouco também, por isso que eu falo demais.
Então, Não sei essa de quem é, frase mas é bem explica isso mesmo. por que que a gente está reencarnando de novo. Essa frase significa que a gente está aqui para evoluir a raça humana. Estamos a serviço do Pai para a evolução Sim. da raça humana. Então, a crença que eu acredito é que a gente tem 7 gerações da raça humana. Estamos na 5ª geração. Então, a 7ª geração, até chegar lá, dizem que tem mais aí 50 mil anos, mais ou menos. Só que para a espiritualidade, tempo não existe, né? Tempo é só para nós aqui encarnados. Então, segundo diz a história que eu li na Saga dos Capelinos, já leram a Saga dos Capelinos? É uma coleção com 8 livros. E conta a história da raça humana desde a época de Atlântida, que foi a geração passada, a 4ª geração. Quando éramos pleiadianos e vivíamos em Atlântida. E por coincidência, a Atlântida hoje fica exatamente onde está o Brasil, sabiam? Nossa, Exatamente o Brasil. Teve uma mudança da crosta terrena, né? Uma modificação, que hoje a Atlântida, geograficamente, é o nosso país, é o Brasil. Tem a ver com o Oceano Atlântico também, né? Então a gente está num lugar privilegiado. Por incrível que pareça, um lugar privilegiado. Então, quando a gente era dessa 4ª geração pleiadianos, estávamos quase chegando a essa perfeição. Para vocês terem uma ideia, a nossa comunicação já estava sendo feita por telepatia, mentalmente. Verbalização quase nenhuma, era tudo telepático. Só que por questão do poder, do tal do ego, os líderes começaram a colocar o ego no poder, dominar a situação de uma maneira egóica, e tudo isso foi por água abaixo. Essa evolução foi por água abaixo e retornamos à 5ª geração hoje, que somos arianos, começando da estaca zero. Começando novamente e até chegar à 7ª geração tem bastante coisa para acontecer. Mas isso pode ser que aconteça antes. Nessa 5ª geração não sei, mas de repente na 6ª, ou então aguardar até a 7ª geração. Então, estamos todos aqui encarnados para a evolução do ego, que significa evolução da raça humana no geral. Gatilhos e armadilhas não são pilares, mas são primordiais para a evolução do nosso ego. Lembram? Tanto gatilho quanto armadilhas, pessoas, situações, circunstâncias, locais, que mexem com o nosso ego. Falar primeiro de gatilhos inferiores. Pessoas, situações, locais, circunstâncias que afloram as nossas inferioridades. Causam muito desconforto. Por quê? Porque mostra o que a gente veio curar. As nossas sombras, as nossas inferioridades. E aí, uma pessoa, por exemplo, desperta em nós essa inferioridade. Mostra essa sombra. Então, o gatilho que pode não é... ser, Márcio. Fala, Pamela. Quando que a gente estava começando falando no começo do vídeo, o gatilho ele pode ser as relações kármicas? Sim, com certeza. Pode ser sim. Alguém que desperte inferioridade em nós é considerado gatilho. Tanto pessoa, quanto situação, quanto local. E o duro não é lidar com esses gatilhos. A pessoa em si, a situação em si. O duro é a gente olhar para as nossas sombras, né? E que o outro não tem culpa nenhuma, concorda? O gatilho não tem culpa nenhuma. A gente é que não está sabendo lidar com as nossas inferioridades. E aí, no nosso tratamento, inferioridade é para olhar, é para acolher, para sentir. Não é simplesmente reconhecer, olhar e fugir, não. Jogar debaixo do tapete. Muito pelo contrário. É a gente acolher essa sombra, essa inferioridade, para que ela possa ser transmutada um dia não, nessa encarnação ainda, como uma virtude. Então, não tem como eliminar nenhuma inferioridade, nenhuma sombra. Eliminar não tem como, deletar. Tudo é energia, então a energia tem como ser transmutada para a virtude. Gatilho superior não precisa comentar porque são as coisas boas. Pessoas que nos causam bem-estar, pessoas que a gente faz questão de estar ao lado, desperta as nossas virtudes. Isso é muito tranquilo. A armadilha, pessoas, situações, circunstâncias locais, que aparentemente é confortável, é atraente, é sedutor, mas que no fundo, na nossa consciência, vai pesar bastante. Um exemplo de armadilha que eu sempre falo em aula, eu sempre falo nas palestras, é uma pessoa que é vegana, vegetariana, passando uma necessidade tremenda, está há um tempo desempregada, né, passando necessidade, devendo para várias pessoas, não surge na praça. De repente aparece uma proposta de emprego para ganhar 10 mil reais no frigorífico, numa Sadia, por exemplo. E a pessoa vai ou não vai? O que vocês acham? Diante da circunstância, situação, necessidade, a pessoa até vai, né?
Mas é aí com o tempo, poxa vida, o meu ganha-pão tá vindo de uma coisa que eu sou contra os princípios de maltratar os animais, nossos irmãos animais, e isso está sendo meu ganha-pão, meu sustento. Como é que fica a situação dessa pessoa com o decorrer do tempo? Será que ela consegue trabalhar por muito tempo isso? Ou isso vai passar batido, o que importa são as necessidades materiais? O que vocês acham? Já escutei muitas pessoas disseram que passaram por isso, mas que não conseguiram continuar. Que eles desistiram porque, justamente por causa disso, ele falou que não dava. Os princípios acabam ficando mais fortes e a maioria de que teve os relatos que eu já escutei eram isso. Eles começaram por necessidade, mas não conseguiram ficar muito tempo, não. Eles acabaram desistindo por conta de tudo isso, né? Não dá, não consegue, assim. Acho que bate na consciência aquilo e não consegue fazer e continuar o trabalho que tem que ser feito. Eu acho que quem Exatamente. está alinhado é por aí mesmo. A pessoa vai num primeiro momento de desespero, mas a hora que ela dá uma estabilizada, ela cria uma oportunidade para procurar outra coisa e sair, porque não dá conta de continuar, não. Agora, quem não ainda criou consciência vai ficando, né? Até a consciência acordar e despertar para a situação em si. Começou a pesar na consciência, não tem como continuar, né? É muito difícil, é muito complicado.